Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos complementar as leis de Newton, vamos falar em terceira lei de Newton. Então vamos lá, hein? Aqui, ó, terceira lei de Newton, meus dois bonequinhos aí. Vamos analisar uma situação. Imagina que você tem uma bexiga, você enche ela com ar e solta a bexiga. Quando você solta, você vê que o ar vai para um lado e joga a bexiga para o outro lado. Quando você está num barco, ele está com a hélice ligada, a hélice empurra a água para trás, a água impulsiona o barco para frente. Imagina uma outra situação, vou lançar um foguete. O foguete espelha aquele gás para baixo, quando o foguete empurra o gás para baixo, o gás joga o foguete para cima. Então, tudo isso são exemplos de terceira lei de Newton. Conta a história que Isaac Newton falou que numa luta de boxe não tinha vencedor, porque quando o boxeador dava um soco no rosto do outro, a ação era mão, rosto. Em compensação, o rosto aplicava uma força na mão também de mesma intensidade. É claro que nós sabemos que o rosto vai ficar todo defeituoso, porque a sensibilidade do osso do rosto é diferente da sensibilidade da mão, mas as duas forças se igualam. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho dois bonequinhos de patinete. Imagine uma situação hipotética que não há atrito entre a superfície de contato e a rodinha do patinete. Então, a situação hipotética. Quando esse bonequinho A exercer sobre o B uma força, que eu vou chamar aqui, ó, de força AB, ou seja, a força que o bonequinho A exerce sobre B, o que acontece com o B? O B se move para cá, ó. Movimento de B. Em compensação, o B reage, aplica sobre o A uma força também. É a força que B exerce sobre A. Se você quiser entender assim, ó, a ação é de A sobre B, então a reação é de B sobre A. Então vejam que toda ação implica em uma reação. Essa é que nós chamamos de terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Toda ação implica uma reação. Mesma intensidade ou mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então aqui está, ó. FAB é a força que o bonequinho A exerce sobre B. FBA é a força que o bonequinho B exerce sobre A. Então, aí tem ação e reação. Não se preocupe em saber quem é a ação, quem é a reação. O importante é, toda força aplicada tem uma outra força oposta, que nós chamamos de reação à primeira, ou a primeira é reação da segunda. Isso não importa quem é a ação e quem é a reação. A terceira lei de Newton diz o seguinte, que a força B e a força BA têm a mesma direção. Neste caso, que direção? Tanto FAB quanto FBA estão na direção horizontal, mas poderia estar na direção vertical. O módulo de AB e o módulo de BA são iguais, ó. O módulo de FAB e o módulo de FBA são iguais, ó. Tem mesmo módulo as duas. E FAB e FBA têm sentidos opostos. Estou vendo que a força que o A aplica sobre B é para a direita. A reação que B exerce sobre A é para a esquerda. Então, nós temos o movimento de A para cá. Ó. Aqui, ó, movimento de A. Aí, ó, B está indo para lá e A vem para cá. Importante, hein? Vejam que ação e reação estão atuando em corpos diferentes. Então, eu não posso falar que a força resultante aqui é zero.
A força resultante só vai ser zero se as forças estiverem atuando sobre o mesmo corpo. Vejam que a ação é no B e a reação é no A. Então, para anular isso daqui, eu deveria ter outra força em sentido oposto a FAB sobre o corpo B. Para anular FBA, eu teria que ter uma força oposta a FBA aplicada sobre o bloco A. E não tem aqui. Por isso, a observação é importante. O par, ação e reação não se anulam, pois estão agindo em corpos diferentes. Então, eu não posso falar que ação e reação têm força resultante nula. Jamais elas se anulam. Beleza? Então, é bem simples a terceira lei de Newton. Então, vamos a um exemplo agora, para fixar isso que nós falamos. Os corpos da figura abaixo encontram-se apoiados em uma superfície plana e perfeitamente lisa. Então, aqui eu estou desprezando a força de atrito. Está aqui, ó, F, dois corpos, A de 6 kg e B de 4 kg encostadinhos aí e apoiados numa superfície. Uma força F de 80 N é aplicada sobre o corpo A, considerando G 10 metros por segundo ao quadrado. Item A, desenhe todos os vetores força que atuam sobre os corpos. Então, eu separei aqui os dois corpos A e B. Vou colocar todas as forças que estão agindo aí. Sobre o corpo A, eu estou vendo que tem essa força F. Então, vou desenhar aqui, ó. Olha, a força F agindo sobre o corpo A. Eu sei que esses dois corpos estão apoiados sobre uma superfície. Então, a superfície sempre vai agir sobre o corpo aplicando sobre eles uma força que nós chamamos de normal. Aí, ó, força normal sobre o corpo A e força normal sobre o corpo B. É claro que a Terra também puxa esses corpos para baixo. Então, aqui existe a força peso que a Terra exerce sobre A e a força peso que a Terra exerce sobre B. Então, vamos analisar outra situação. Quando eu aplico sobre A uma força F, o A vai empurrar o B para lá. Ou seja, o A vai exercer sobre B esta força aqui, ó, AB. Então, esta B é a força que o A exerce sobre B. Como nós vimos na terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação, se o A aplica sobre B uma força para lá, B vai reagir, aplicando sobre A uma força em sentido contrário. Mas não esqueçam, FAB e FBA têm mesmo módulo, mesmo valor. Se aqui é 20 newtons, aqui vai ser 20 newtons. Então, aí estão. Ó. Aí você vai perguntar, mas a peso e normal não tem reações? Claro que tem. Estão aplicadas na Terra, na superfície de contato. Mas o que eu queria mostrar era essa. Ó. Se o A exerce sobre B uma força, B vai reagir aplicando sobre A uma força igual. Então, estão todas as forças que estão agindo em cada corpo aí. Agora o B. Calcule a aceleração adquirida pelos corpos. Então, olha só. Na vertical, não vai ter movimento. Então, esta força eu anulo com esta. Esta força eu anulo com esta. Não há movimento na vertical. Então, o que nos interessa, o movimento vai ocorrer na horizontal. Então, o que nos interessa aí é a força na horizontal, ou as forças na horizontal. Então, vamos analisar. Sobre o A, eu tenho duas forças, F e FBA. Então, para calcular a resultante aqui, eu pego a maior força e subtraio da menor. Já que o movimento é para lá, então F é maior que FBA. Então, olha aqui. Primeiro, eu estou analisando o corpo A. Então, eu tenho F menos FBA. Olha aqui, F menos FBA é a força resultante sobre o bloco A. Como nós sabemos que força resultante é massa vezes A, então aqui é a massa do corpo A multiplicado pela aceleração. Agora o corpo B. Corpo B. Na direção do movimento só tem uma força agindo sobre B, que é FAB. Então, FAB é a força resultante sobre o corpo B. Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes A. Então, vejam que ali eu tenho duas equações. Uma para o corpo A e outra para o corpo B. Eu posso montar um sistema aqui, ó.
olha um sisteminha aqui, e resolver esse sistema pelo método da adição. Se o valor de FAB é exatamente igual ao valor de FBA, então veja que aqui eu não botei módulo, não botei o vetor aqui em cima, então é módulo. São iguais, menos FAB mais FBA, eu vou cancelar aqui, ó. Então, o que sobrou do lado de cá? Apenas a força F. Então, F é igual. Método da adição. Então, MA vezes A mais MB vezes A. Ó. Somei os dois. Então, agora eu vou só substituir. F vale... Cadê o F? 80. O A aparece nos dois, então eu posso pôr em evidência. O A em evidência, massa de A vale 6, mais massa de B vale 4. Então, aqui vai ficar 80 igual a 10 vezes A. Olha aqui, 6 mais 4. Então, 80 sobre 10 é a aceleração desses corpos. Então, a aceleração desses corpos é 8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, esses dois corpos se movem para lá com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, nesse exemplo, eu apliquei a terceira lei de Newton e a segunda lei de Newton. Valeu, galera? Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueçam de dar o joinha lá, se inscrever no canal. Valeu, galera!